Boa noite a todos. Nós estamos no livro dos Espíritos, na questão 252. O tópico é percepção, sensações e sofrimentos dos Espíritos. Se alguém tiver alguma dúvida ou queira perguntar ou colocar suas opiniões, fique à vontade. Questão 252. Os Espíritos são sensíveis às belezas da natureza? A resposta: as belezas naturais dos diversos mundos são tão diferentes que está longe de as conhecer. Sim, são sensíveis de acordo com a sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas dos detalhes. A questão 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Resposta: eles os conhecem, visto que os suportam, mas não sentem materialmente como vós, porque são espíritos. A questão 254. Os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade de repouso? A resposta: não podem sentir a fadiga tal como a entendeis, e por consequente não têm necessidade de vosso repouso corporal, pois eles não têm órgãos cujas forças devem ser reparadas. O espírito repousa no sentido de que não tem uma atividade constante. Sua ação não é material, mas intelectual, e seu repouso é moral. Há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade. Quanto mais sejam elevados, menos necessitam de repouso. Questão 255. Quando o espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. 256. Por que então alguns espíritos se queixam de sofrer frio ou calor? A resposta: lembrança do que padeceram durante a vida, tão penosa algumas vezes como a realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem para exprimirem melhor a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, quando se tira um capote e se crê ainda vesti-lo algum tempo depois. Bom, para a gente comentar a questão 252, e nesse capítulo, nesse tópico, nós estamos falando sobre as percepções e sensações dos espíritos no mundo espiritual. Então é um capítulo extremamente interessante, que serve para a gente poder tirar dúvida e compreender como nós vivemos no mundo espiritual, como as coisas ocorrem no mundo espiritual. Então é bom a gente já entender que no mundo espiritual, a nossa linguagem no mundo espiritual é o pensamento. Então tudo que eu penso lá eu posso plasmar, eu posso dar vida. Se eu pensar num objeto, eu plasmo, eu crio esse objeto, eu posso modelar esse objeto. E então o nosso pensamento, ele tem uma grande força. Como nós temos a capacidade intelectual de pensar aqui, e de arquitetar, de construir, de inventar, de descobrir, no mundo espiritual, isso tudo é muito rápido. Porque o veículo de expressão nosso no mundo espiritual é o pensamento. Então eu pensei, eu criei. Eu pensei em tal lugar e ali eu posso estar. Eu pensei em dois lugares e ali eu posso estar simultaneamente. Eu pensei num objeto e aquele objeto eu posso criar. Porque nós conseguimos pelo nosso pensamento elaborar, criar, manipular os fluidos espirituais. Então tudo se dá pelo nosso pensamento. Por quê? Porque no mundo espiritual nós não utilizamos os órgãos no qual
estamos aqui encarnados. Nós não utilizamos, nós não temos os mesmos órgãos, eles não têm a mesma função para o mundo espiritual. As nossas mãos, os nossos lábios, né? Não são as mesmas funções. Então, quer dizer, no mundo espiritual, nós temos necessidade de repouso, nós temos fadiga, nós temos cansaço, nós sentimos calor ou frio. Tudo isso é de acordo com a percepção e a sensação do espírito. Quanto mais materializado é o indivíduo, mais ele vai ter necessidade. Mas essa necessidade já não é mais corporal, ela é mental, ela é do meu pensamento, ela é aquilo que está gravado na minha memória. É a mesma coisa eu me saciar. Poderia dar um exemplo, a mesma circunstância de eu me saciar com um prato de comida e ainda ter fome. Aí eu penso, mas por que eu estou com fome se eu já comi? Então é mental. A sensação, ela é mental, ela não é física. Por isso que quando nós desencarnamos, nós levamos sensações e percepções. Se elas são materializadas, se elas são físicas, nós vamos continuar sentindo isso no mundo espiritual. Mas é mental, já não é mais físico, porque eu não tenho mais o corpo físico. Quanto mais nós nos espiritualizamos, quanto mais nós utilizamos as nossas percepções, as nossas sensações, melhor. Nós nos livramos do apego físico, das sensações físicas. E eu não estou falando só de uma questão física, até mesmo emocional. Quantas pessoas que desencarnam e ficam presas à sua família, presas aos seus parentes, tanto o desencarnado como o próprio encarnado, que tem a dificuldade também de entender que ele precisa dar a liberdade para o desencarnado. Quantos? Isso ocorre em muitos lares, porque nós estamos presos ainda somente aos aspectos materiais, físicos. Nós estamos começando a engatinhar, como diz Emmanuel, para a parte espiritual agora. Agora que nós estamos começando a sutilizar as nossas percepções, as nossas emoções. Nós estamos começando a compreender o significado da vida espiritual. Agora que nós estamos começando a ter consciência disso, graças à doutrina espírita, graças a esse Consolador prometido por Jesus, que nós estamos entendendo o que é a nossa realidade. Quando a gente compreende a nossa realidade, que o nosso mundo, a nossa verdade, nós vamos nos libertando a nossa consciência, libertando os nossos pensamentos. A gente já vai treinando a nossa mente para uma realidade espiritual. Então nós sabemos que nós vamos desencarnar, nós sabemos que a família, eu não possuo essa família, não é minha, o carro, a profissão. Então eu já estou exercitando a minha mente para isso. Os objetos, eles não são meus, eu sou só apenas um fiel depositário disso tudo, e eu vou ter que prestar contas com a minha própria consciência. Sou eu com a minha consciência. Então nós estamos aprendendo a viver para saber morrer um dia, desencarnar um dia para o mundo espiritual. Então saber viver, né, é saber despertar a própria consciência para uma realidade muito mais profunda, muito mais complexa, que é o nosso habitat natural, que é a nossa pátria espiritual. É para onde nós vamos voltar. Quando a gente fala que o nosso planeta, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda possui espíritos, irmãos desencarnados, presos ao nosso órgão, à nossa atmosfera, é porque a maioria de nós ainda estamos presos à matéria. Estamos condicionados à matéria. Estamos condicionados à vida física. Porque nós achamos que nós nunca vamos desencarnar. Uma hora nós vamos deixar esse corpo. Uma hora eu preciso compreender o que há do outro lado, o que me espera. Não é possível. Eu preciso me interrogar. Eu preciso me questionar.
Eu preciso buscar. Então é uma necessidade hoje de todos nós. Todos nós estamos buscando essas respostas. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu sofro tanto? Por que as experiências se repetem? Eu preciso do sofrimento? Né? O que será a morte? Será que na verdade a gente não consegue aceitar a morte? Quando a gente vê, quando nós enxergamos aí, vemos nos cemitérios as fotos, roupas e objetos pessoais, não é isso? O que inconscientemente aquela pessoa quer dizer para o desencarnado? Ela está querendo dizer, leve os seus objetos para onde você for. É a imortalidade da alma. É a imortalidade da alma. Então nós não conseguimos aceitar. E não é uma teoria a imortalidade, ela é uma realidade. Porque ela não foi ensinada para nós. Na verdade, desde que o mundo é o mundo, sempre nós passamos a crer na imortalidade. Quando nós, no sepultamento dos nossos entes queridos, nós colocamos os objetos deles. E isso os homens neandertais já faziam. Inconscientemente estavam derrotando a imortalidade da alma. Agora, nós precisamos compreender que para nós, aí no mundo espiritual, é um mistério. Porque uma boa parte das pessoas, elas reencarnam para o mundo terreno sem conhecerem de forma consciente o que é o mundo espiritual. São poucos que têm consciência. São poucos aqueles que vivem nos mundos transitórios, nas colônias. Pouquíssimos. Uma grande massa ainda, uma grande parte, vive ainda alienado, lunático, até no campo da loucura, nas zonas de sofrimento, não sabendo que desencarnou, não conhecendo o seu próprio estado espiritual. Por quê? Porque estão tão materializados, estão tão presos ainda àquela realidade material, que continuam crendo que estão encarnados, sentando à mesa, dormindo do lado dos seus entes queridos, até mesmo indo para as suas profissões, para os seus empregos, mas não sabendo que desencarnaram. Por quê? Porque na verdade nunca tiveram consciência. É sempre preso ao cotidiano, à rotina, aos aspectos físicos, sem despertar a curiosidade do mundo espiritual, sem alimentar a vida espiritual. E isso é uma grande maioria de nós. Uma grande maioria ainda não entendeu. E reencarnam sem entender. E aí precisa quebrar esse reflexo condicional, essa roda, porque a gente vive praticamente um processo de inconsciência, sem saber o que está acontecendo. Qual é a minha essência, o que eu busco, o que eu quero? Hoje nós vivemos um momento diferente, um momento propício, até mesmo pelo aspecto de dor, a dor física, a dor moral, a depressão, até mesmo a obsessão, faz com que as pessoas estejam buscando essa parte espiritual, para poder começar a entender. Seja dentro do templo espírita, do templo protestante, os católicos, os budistas, não importa. Os esotéricos, as pessoas estão querendo entender. Elas estão querendo alimentar as suas almas, elas estão querendo se aprofundar, se conhecer de uma maneira ou de outra. E essa é uma realidade nossa. Precisamos entender o que nós somos, afinal. Nós somos espíritos imortais. Espíritos imortais temporariamente revestidos de um corpo físico. E que uma hora nós vamos deixar esse casulo e vamos voltar ao mundo espiritual. E aí o mundo espiritual, ele passa a ser um tormento para as nossas consciências, para a nossa mente, quando nós não compreendemos esses aspectos. Por orgulho, por avareza, por egoísmo, por querer influenciar, pelo poder, pelo ter, pela falsa sensação de posse, porque nós não possuímos nada. Nada é nosso, a não ser as nossas memórias, as nossas bagagens, as nossas experiências, apenas isso.
O que nós levamos ao mundo espiritual é aquilo que no qual serviu de experiências a todos nós no mundo terreno. São as minhas experiências que eu levo. São os meus tesouros que eu levo. É o meu legado. E cada um com sua obra, cada um com o seu tesouro, cada um com as suas percepções, cada um com as suas sensações, e automaticamente isso gera um grande sofrimento. Gera um sofrimento ao desencarnado, gera um sofrimento ao encarnado, porque nós ainda não conseguimos compreender, na verdade e na realidade, o que é a vida final. O que é a vida final. E quanto mais as nossas sensações e percepções elas são grosseiras, maior ainda os nossos tormentos. Quanto maiores os nossos vícios, maiores ainda a nossa alucinação, a nossa falsa ilusão. Quantos indivíduos no poder que quando desencarnam continuam presos mentalmente, governando de uma forma ilusória aqueles que no qual já não são mais governados por ele. Mas mentalmente ele está preso àquela realidade. Mentalmente ele está preso àquela posição. Quantos indivíduos que sobram? Quantos indivíduos na vingança, no ódio, também ficam presos, né, nas obsessões ferrenhas, torturantes, gerando dor a ele e ao encarnado. Quantas sensações? São sensações físicas. Por isso que Jesus nos ensinou da outra face. Por isso que Jesus nos ensinou a lei de amor. Por isso que Jesus com amor nos ensinou o perdão. Para que pudéssemos nos desprender dessas sensações físicas. Por isso que Jesus nos ensinou o autoconhecimento. Para que pudéssemos nos conhecer através dos frutos que nós geramos pelas nossas experiências, pelos nossos comportamentos, pelos nossos pensamentos e sentimentos. Nós geramos os frutos, e dos frutos se conhece a árvore. Então ele dizia, era necessário que pudéssemos nos conhecer, pudéssemos nos amar de uma forma profunda, e nessa profundidade conhecer aquele conhecimento que viria nos libertar, que é o conhecimento espiritual, da minha realidade, das minhas imperfeições, das minhas mazelas, e que no qual eu poderia me corrigir, servindo ao próximo, me amando, me perdoando, e perdoando aqueles que no qual me cercam. Jesus estava nos ensinando a sutilizar as nossas sensações, a sutilizar as nossas percepções. Jesus estava nos mostrando um novo caminho, uma nova rota de entender a vida e de vivenciá-la, para que pudéssemos ser livres dos nossos apegos, que pudéssemos ser livres do nosso pensamento. Por isso que Jesus falava do pensamento em adultério. Conta-se aí uma história de 2 monges, e a gente sabe que os monges eles fizeram votos de castidade, e principalmente até mesmo o contato com mulheres. E certa vez esses 2 monges estavam caminhando e viram uma mulher indo atravessar o rio e quase se afogando. Um deles saiu, foi lá, ajudou-a e continuou na estrada com o seu amigo. O amigo olhou para ele e disse assim, né, mas como é que você pôde tocar numa mulher? Aí ele disse assim, eu só ajudei ela a atravessar e deixei ela lá. Você continuou trazendo ela para o pensamento. Você continuou trazendo ela no seu pensamento. Então, quando olhares por uma mulher, né, para uma mulher com um olhar de cobiça, você já pecou no pensamento. Então Jesus estava nos ensinando, além da sutilização das nossas percepções, das nossas sensações, né, onde nós pudéssemos renovar as nossas emoções, ou melhor, despertar emoções altruístas, emoções verdadeiras
na pureza dessas emoções, ele também estava nos orientando que o nosso pensamento é vida. Por quê? Porque tudo aquilo que eu penso, eu elaboro um sentimento, eu elaboro uma percepção, eu elaboro uma visão do mundo externo. Então o pensamento, ele vem em primeiro lugar. O cuidado que nós temos que ter com o nosso pensamento, porque pelo nosso pensamento, nós nos aprisionamos. Como dizia Mahatma Gandhi, existem homens que estão presos, mas que são livres. E existem homens que estão livres, mas que estão presos. E o que ele quer dizer com isso? Estão presos em pensamento. Estão chumbados na sua percepção física, nas suas sensações grosseiras, nos seus tesouros materiais. Por isso que a doutrina nos ensina a importância de conhecer os nossos pensamentos, educar os nossos pensamentos, dominar os nossos pensamentos, quebrar aquele círculo vicioso de pensamento por um pensamento positivo, para que a gente não venha nos aprisionar em percepções, em sensações, que no qual observam outras pessoas e automaticamente os objetos materiais. A educação espiritual, a educação mental. O domínio está aqui. O domínio dos nossos espíritos é a nossa mente. E para ter o domínio da nossa mente, é necessário orar e vigiar. É necessário se conhecer. É necessário refletir. É necessário se observar. É necessário se analisar. É necessário se investigar para que eu possa ter esse domínio. Não ter o domínio da mente do outro, porque pouco me importa a conduta do outro, mas me importa muito a minha própria conduta, o meu próprio pensamento, o meu próprio sentimento, porque senão, como diz o Gandhi, eu sou livre, mas eu estou preso. Eu estou mentalmente preso em pensamentos angustiantes, em pensamentos de inveja, em pensamentos de tortura, em pensamentos de ódio, em pensamentos de vingança. E ali jogo dardos, e ali formo toda a minha atmosfera espiritual, criando formas, pensamentos que no qual me rodeiam, que no qual não me deixam em paz, me geram angústia, me geram depressão, me geram melancolia. Então tudo começa no meu pensamento. Se nós queremos utilizar as sensações e as nossas percepções, é necessário orar e vigiar a conduta dos nossos pensamentos. Quem sou eu? Por que eu penso? É necessário eu travar um diálogo interno para comigo, para que eu possa profundamente me conhecer, para que eu possa compreender minhas emoções. Por que eu estou sentindo inveja? Por que estou sentindo raiva? Por que tenho ódio? Por que estou sentindo ciúmes? Nós devemos nos questionar, nós devemos analisar essas nossas emoções, que são as percepções, são as sensações, para que possamos conhecer por que eu estou sentindo, para que eu entenda que a raiz disso tudo se encontra na minha mente, se encontra na minha memória, se encontra no meu campo mental, se encontra no meu ego, se encontra no meu individualismo, para que eu não me escravize, porque senão eu vivo vivendo no cárcere da minha própria emoção. E quantas pessoas vivem? Quantas pessoas vivem no cárcere da sua própria emoção? São escravas. São escravas. Estão condenadas, porque se condenaram, não entenderam suas emoções, não vivenciaram suas emoções, não vigiaram seus pensamentos, não se conheceram, e então se escravizaram. Se escravizaram no luxo, na luxúria, se escravizaram na beleza exterior, se escravizaram no bom emprego, no rótulo social, e acharam que aquilo era o suficiente. Mas no fundo a nossa alma grita.
grita porque há uma crise existencial em nossas almas. Há um vazio. Há um vazio que precisa ser preenchido. E para ser preenchido é necessário que eu me conheça. Há um medo que me aprisiona. Por que nós nos tornamos intolerantes, violentos? O medo de perder. O que a crise provoca em nós? Vamos analisar o que essa tal crise provoca em nós. Que somos materialistas, egoístas, provoca medo, instabilidade. Sabe por que provoca medo e instabilidade? Porque nós não nos conhecemos, nós não entendemos aquilo que ensinou Jesus. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, eles não semeiam e nem amontoam, e nem por isso o Pai deixa de zelar por eles, porque nós somos escravos das coisas materiais. Nós temos medo de perder o emprego, medo de passar necessidade, mas nós ainda, por esse medo, não conseguimos descobrir o potencial que nós temos. Porque na verdade é na crise, sim, na crise econômica, que faz com que todos nós possamos compreender qual é o nosso destino na Terra. Possamos analisar os nossos excessos. Por quê? Porque todos nós estamos presos aos excessos, ao consumismo, ao materialismo. Nós não conseguimos buscar o meio termo. Eu não estou dizendo que sou contrário de ter um bom carro, de ter uma boa casa, fruto da honestidade e do suor e do trabalho de todo cidadão de bem. Mas eu não posso me escravizar, porque o sábado não foi feito para servir o homem. O sábado foi feito, na verdade não foi o homem, foi feito para servir o sábado, né? Mas o sábado foi feito para servir o homem. O dinheiro não foi feito, o homem não foi feito para servir o dinheiro, mas o dinheiro foi feito para servir o homem. Isso quer dizer que nós precisamos ter bom senso, precisamos achar o equilíbrio das coisas, para não aprisionar a nossa mente, não torturar, não viciar as nossas emoções, porque quantas pessoas, por essa crise, estão viciadas em negativismo, em pessimismo, em violência, em xingamento. E quando você vai ver, a pessoa tem um bom carro, continua tendo o seu emprego. Espera um pouquinho. A crise maior não é a crise que vem de fora para dentro, mas é aquela que vem de dentro para fora. Porque quando eu estou bem comigo, quando eu estou em sã consciência, quando eu me conheço, eu confio na vida futura, porque eu entendo que a vida futura não é a vida material, é a vida espiritual, porque eu não vou levar nada para a vida futura, eu não vou levar meus bens, eu não vou levar minha família, a família não me pertence, meus bens, meu emprego, mas a vida futura pertence àquilo que no qual eu construo no meu universo íntimo. No meu universo íntimo. Porque nós pensamos em mudar de país, mas todos os países passam por crises. Se não passa por crise financeira, passa pela crise moral. Porque países de primeiro mundo, aonde se encontra os bens materiais, há um grande índice de suicídio. Pega o Japão, pega a Noruega. Todos os países passam por problemas, passam por dificuldades. Então nós precisamos entender que a maior crise está dentro de nós. Porque o momento é orar, trabalhar e lutar sim pela justiça, por um país melhor, mas não de forma violenta, mas onde nós possamos depurar as nossas sensações, as nossas percepções, como o crente ensinou. O crente levantou a bandeira da não violência e libertou a Índia do jugo da escravidão dos
violência, principalmente pelo pensamento, porque pelo pensamento, quando a gente revida, nós nos escravizamos. Nós nos escravizamos. Foi o maior ensinamento do Gandhi. Ele não só educava, não só queria, né, a finalização da violência física, mas principalmente a mental. Ele ensinava os indianos que tivessem compaixão daqueles que os escravizavam, porque aqueles que os escravizavam estavam presos mentalmente, estavam condenados mentalmente, porque quem era preso não eram os indianos, eram os ingleses, presos pela posse, pelo poder, pelo ter. E o Gandhi sabia muito bem disso, por isso que ele ensinou a não violência, começando pelo pensamento, sutilizando as sensações e percepções. É essa mesma filosofia ensinada por Jesus, porque a não violência do Gandhi, ela está baseada nos ensinamentos do Cristo. E aí nós não devemos ter para com os nossos irmãos nenhum pensamento de ódio, nenhum pensamento de ódio, porque todo pensamento de ódio que nós temos vai envolver o nosso país, vai envolver os nossos corações, e nós estaremos escravizados. Nós não vamos encontrar a verdadeira liberdade para esta grande crise que passamos no nosso campo íntimo, porque a nossa sociedade, ela está escravizada pela corrupção. Não só pela corrupção, estou falando monetariamente, mas corrupção de costumes e maus costumes. Então nós precisamos, como ensinou Cristo, como ensinou Gandhi, a sutilizar as nossas percepções e sensações, a orar por aqueles que se encontram nas trevas, a orar por aqueles que se encontram na ignorância, a dar a outra face aos maldosos, ensinando-os o amor, ensinando o bem, ensinando o perdão. É assim que nós vamos conquistar a nossa verdadeira libertação. É disso que nós precisamos. Nós precisamos ter essa consciência, essa compreensão. O momento que nós passamos no nosso país nos pede a renúncia, nos pede o sacrifício, nos pede a dar a outra face, e não dar a outra face por acomodação, mas por inteligência espiritual, porque não é na base da violência, não é na base da força, mas sim da oração, mas sim da prece, da não violência, como nos ensinou Jesus e Gandhi. Assim nós vamos aprender a sutilizar as nossas percepções. Não é a marra. Nós não conquistamos liberdade e consciência à marra, à violência, mas sim com amor, com inteligência, com sabedoria. E isso envolve a todos nós, individualmente e coletivamente. Nós precisamos utilizar as nossas percepções e sensações. Nós precisamos utilizar a nossa inteligência espiritual. Tanto que nós sabemos a força que tem uma oração, a força que tem uma prece. As mães sabem do que eu estou falando aqui. Oração de mãe tem força. Oração de mãe tem essa capacidade de chegar ao seu filho, de chegar ao necessitado e tocá-lo em seu mundo íntimo. E é o que Jesus nos ensinou, que nós deveríamos orar uns pelos outros. Não importa o que o outro fez, mas o importante é que possamos permitir a reabilitação. A reabilitação. E a grande reabilitação está na nossa consciência, no despertar de novas sensações, de novas percepções. É assim esse trabalho árduo, íntimo, individual de cada um que se encontra aqui. É nos ensinamentos que Jesus falou: ame a si próprio, se ame como você deveria amar ao outro, mas se ame, se respeite, compreenda e entenda a força que tem o seu pensamento. O seu pensamento pode gerar doenças, pode gerar moléstias e sofrimentos e tormentos espirituais.
mas como o teu pensamento, junto com o teu bom sentimento, pode criar o teu céu. E quando nós criamos o nosso céu, não há crise exterior que tome conta do nosso coração. Nós devemos vencer as nossas aflições, para entender que as aflições do mundo exterior vai fazer parte, porque desde que o mundo é mundo, sempre teve crise. E as crises provocam profundas reflexões. As crises provocam profundas meditações. Ou seja pela dor, ou seja pela paz. A escolha é nossa. Que possamos ser sábios e ir pela lei do amor, pela lei da paz, pela lei da inteligência. Usar do nosso atributo intelectual para propagar o bem, para propagar a verdadeira liberdade, para propagar a verdadeira justiça. Aí sim, mas sem ódio, sem rancor, sem maldade, mas sem unir os nossos corações, os nossos pensamentos para um mundo melhor. Um mundo melhor. Orando por aqueles que vivem, como eu disse, na ignorância, que vivem na maldade, porque eles não sabem o que fazem, porque se soubessem não fariam. Como nós também, um dia, poderemos cometer os mesmos excessos. Que sejamos as mãos da paz, da verdadeira paz. E que saibamos, através da nossa força intelectual e moral, renovar não só as nossas sensações, as nossas percepções, mas sermos exemplo de melhora, de transformação, para que a sociedade possa mudar. Mas eu não devo esperar mudanças do lado de fora. Não são os outros que têm que mudar, sou eu que tenho que mudar. Sou eu que preciso mudar. Sou eu que preciso fazer diferente. Sou eu que, através do meu exemplo de mudança, de amor, de solidariedade, eu possa fazer o bem. E aquele bem que eu faça, por mais que seja um pingo no oceano, esse pingo que cai no oceano tem uma grande força. Se cada um de nós possamos ser esse instrumento do bem e possamos doar um pingo nesse oceano, nós conseguiremos ver grandes mudanças acontecendo em nós e na nossa sociedade. Nós temos que entender que o exemplo fala por mais de 1000 palavras. É o nosso exemplo. Eu não devo pedir ao outro que faça. Eu não devo condenar ao outro porque ele não faz igual a eu. Sou eu que tenho que fazer. Sou eu que tenho que fazer diferente. E é assim que nós mudamos as nossas sensações e percepções e saímos do aspecto de sofrimento. Jesus foi torturado, Jesus foi preso, mas Jesus era um homem livre. Sócrates foi preso, Sócrates foi torturado de uma forma psicológica, foi convidado a tomar cicuta, mas quem estava preso, na verdade, eram os senadores gregos, presos às suas tradições, aos seus costumes, porque Sócrates era livre, tanto livre que ele era, que conseguiram achar uma forma de libertá-lo. Seus amigos conseguiram achar uma forma de libertar Sócrates. Sócrates disse: não sou eu que sou preso, não sou eu que fui condenado, mas é esses homens do Senado que estão. E Jesus deu a mesma resposta ao Senado romano. Jesus deu a mesma resposta aos hipócritas fariseus, ao povo judeu. Eu sou livre, eu sou rei, não deste mundo de mazelas,
não neste planeta material, mas eu sou rei na minha consciência, eu sou rei na dimensão que no qual me encontro, porque eu possuo a verdadeira liberdade. Nós ainda não, nós estamos presos e condenados aos nossos vícios, vícios morais, vícios físicos, vícios nos nossos comportamentos e nas nossas emoções. Nós estamos condenados, porque a vida continua. A vida continua. Porque quando eu sair deste plano, eu vou continuar sendo o que eu era aqui. Se eu creio naquilo, se eu tenho aqueles pensamentos, se eu tenho aqueles sentimentos, eu vou continuar dentro do mundo espiritual. E pior, eu vou fazer dos meus pensamentos e dos meus sentimentos a minha morada. A minha morada. E na minha morada, que é a minha mente, pode ter felicidade ou pode ter sofrimento e tortura. Vai depender daquilo que eu cultivei em mim. Não é nos outros. Nós não temos que falar para os outros, mas nós temos que vivenciar em nós, para sermos livres. Então, em resumo, a gente pode até considerar que um dos maiores problemas que a humanidade, pelo menos, constrói ou acredita que o apego é um dos maiores entraves na nossa vida, na nossa evolução. O apego, as crenças, o medo de evoluir, o medo de conhecer outras coisas, o medo de se abrir às novas sensações, na verdade isso é um entrave. Por que, Sr. Gersino? Nós somos aprendizes da vida. Nós podemos aprender com os pequenos, com as crianças. Se nós tivermos olhos para enxergar o comportamento das crianças, nós podemos aprender ali o amor incondicional, o respeito, a falta de preconceito que eles têm para com o outro, né? Porque a criança não vê lá a cor, a criança não vê o sexo, tudo isso é da nossa conduta, somos nós que passamos isso para os nossos filhos, né? Então essa geração, as crianças nos ensinam. Se nós tivéssemos olhos para poder enxergar, até aprender com o reino da natureza, com os nossos irmãos menores, né? O quanto eles são carinhosos, o quanto que eles são sensíveis à nossa dor. Às vezes nós não temos essa sensibilidade que tem os nossos animais para com o nosso próximo, porque nós estamos duros, somos inflexíveis. Infelizmente a gente vive naquele dilema que tempo é dinheiro. Nós não temos 5 minutos para as pessoas, não é isso? Nós sequer temos 5 minutos para nós, de admirar a beleza da natureza, de admirar, né, uma flor, de admirar o sol. É aquilo que Jesus ensinou para Marta e Maria. Enquanto Jesus falava para Marta, Maria ali faxinando. Não é isso, Toninho? Ou estou trocando? Marta faxinando? Enquanto Jesus falava para Marta, para Maria, a Marta estava faxinando. A Marta estava faxinando. Né? E aí Jesus ali falou, quer dizer, Marta, deixa aí, venha ouvir. Quer dizer, não, eu tenho tempo. Eu preciso fazer os deveres de casa. Mas o que são 5, 10 minutos para alimentar a alma? Esses 5, 10 minutos vão te valer para a semana inteira. Então nos falta isso. Me lembro da história do Chico, indo trabalhar, estava atrasado, uma irmã no meio do caminho chamou ele, Chico, eu precisava falar com você, são 5 minutinhos, Chico. 5 minutinhos, ele disse, minha irmã, eu estou atrasadíssimo, estou muito atrasado. Verdade, né? Aí o Chico virou as costas e foi embora. Emmanuel pegou e disse, Chico, volte. Então o Chico contrariado voltou. E aí
Foram 10 minutos dela conversando com o Chico. Ela ficou extremamente satisfeita. O Chico virou as costas e foi embora. Emmanuel olhou para ele e o Chico disse: Chico, agora olhe para trás e veja o que sai dos lábios dessa mulher para você. Saía fluidos salutares, benéficos ao Chico, e nesses fluidos estava impregnado ao Chico: Chico, vai com Deus, que Deus te ampare. Aí o Emmanuel cutucou o Chico e disse assim: Chico, imagina se você não tivesse parado, o que ela teria te mandado normalmente. Certa vez o Chico também atrasado para pegar o ônibus, uma criança querendo falar com o Chico, e o Chico naquele dilema: entra no ônibus, não entra no ônibus, não entra, e não entrou. A criança foi lá e deu um abraço no Chico. E o Chico disse que aquele abraço que aquela criança deu, de forma tão carinhosa, de tão amorosa, o impregnou de tão boas energias, que no qual deixou em êxtase pelo dia todo. Por que nós não conseguimos perceber isso, Sr. Gercino? Por que nós não temos essa sensibilidade? Porque nós somos inflexíveis, nós somos duros, né? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, não tem tempo. Só que nós nos esquecemos que nós nos alimentamos não é do dinheiro, não é só do pão material, nós nos alimentamos de amor. O alimento do amor fortalece as nossas almas. O alimento do amor nos tira da loucura. O alimento do amor nos acende a esperança. O alimento do amor sacia as nossas dores, as nossas dúvidas. Então nós estamos doentes pela falta de amor. Pela falta de amor por nós e foi pela falta de amor pelas pessoas, pela humanidade. Porque nós não temos 5 minutos, nós não temos 10 minutos, nós não sabemos orar por aqueles que necessitam, nós sabemos somente maldizer. Sequer temos a indulgência, sequer temos um sentimento de compaixão por aqueles que se encontram naquela circunstância, daquela forma. Sequer oramos, sequer pedimos a Deus que abençoe aquele que pede moeda, independente se ele está alcoolizado, drogado ou não. Eu não sei da sua história, eu não sei as circunstâncias que levaram esse irmão a chegar nessa posição. Eu não sei. Eu devo ter compaixão, eu devo ter indulgência, eu devo ter amor, eu devo ter gratidão. Gratidão a Deus pelo ar que nós respiramos, pela pessoa amada. Só vejo as pessoas reclamarem do esposo ou da esposa, dos filhos. Não sabem cultivar o amor, a paciência, a tolerância, a indulgência, o carinho, o respeito. Não conseguem. Ou as pessoas reclamarem do amigo com o qual trabalha na mesma empresa. Mas sequer a gente tem o esforço de se utilizar as nossas sensações. Sabe por quê? Se nós fazemos, nós esperamos algo em troca. Ah, mas eu fiz o que eu recebi. Recebi a ingratidão, né? Recebi a traição, fui estender a mão e recebi a violência verbal e ainda saí como vilão. Mas em que natureza nós acreditamos? Nós estamos fazendo por troca ou nós estamos fazendo para compreender o amor de Deus em nossas vidas? De que maneira nós estamos fazendo? E como nós estamos fazendo isso? Como diz a história, já contei aqui, do monge e o escorpião, eu acredito que o mundo sabe. Passava um monge com seus discípulos e viu um escorpião se afogando. Aí o monge, o mestre, foi lá, com as suas mãos,
e tirava o escorpião da água, e o escorpião o picava. E quando o escorpião o picava, ele deixava cair. E novamente ele fazia e repetia a mesma experiência, e os discípulos só olhando aquela realidade. Os discípulos não se conformavam. Será que o mestre doidou? Será que ele não percebe que toda vez que ele vai ajudar aquele escorpião pica? Aí então chegaram para o mestre e disse: mestre, o senhor não percebe que toda vez que o senhor vai ajudar, o senhor está ajudando esse escorpião, ele está te picando? E aí o mestre disse aos discípulos: na verdade, eu não vou mandar a natureza do escorpião, a natureza dele é essa. A minha natureza é em ajudar. Se eu recebo a ingratidão como forma de picada, é porque eu acredito no amor. É a outra face que Jesus escolheu. Dar a outra face. Porque se eu combater o mal com o mal, eu estou produzindo mal. Eu estou produzindo sensações dolorosas, sensações tóxicas, pesadas, percepções que no qual vão me deixar ali preso naquela cena de vingança. E aí eu fico duelando com o outro. Não, eu gostaria que o outro sofresse o que eu sofri. Isso é um duelo. Isso é um duelo. O que o monge ensinou foi o que o Cristo ensinou, dar outra face. Não sou eu que vou ser um instrumento do mal. Se eu não posso mudar a natureza do indivíduo, eu também não vou permitir que o mal mude a minha natureza. Porque se não existir o bem, não vai existir justiça. Se não existir o bem, não vai existir liberdade. Não vai existir caridade. Não vai existir igualdade. Se nós não lutarmos pelo bem, e se o bem for tímido, nós pagaremos um alto preço. Pela nossa omissão, pela nossa timidez. Porque o amor convida a uma mudança de uma forma mansa e pacífica. Porque o amor é tão forte, mas o amor é tão forte, que não tem força violenta que consiga vencer o amor. Essa força violenta pode bater 1, 2, 3, 4, mas chega uma hora que ela moleja. Porque o amor nos dá esse entendimento de consciência, nos dá essa sabedoria. Porque aquele que me dá a violência, ele já se condenou. E se condenou 2 vezes. Ele se condenou porque ele me agrediu. Ele vai ter que me pedir perdão. E ele se condenou porque ele produziu. Então quando a gente compreende isso, a gente passa a ter compaixão. Porque aquele que faz o mal, ele não está percebendo que aquele mal no qual ele produz, aquilo vai virar um tormento na estrada dele. Agora, se eu for a mão do mal, eu vou me escravizar no mal. Eu vou também criar sensações de vingança, de duelo. E a minha vida vai também se aprisionar e estacionar nesse duelo mental. Então é necessário que eu quebre os ciclos viciosos da minha mente. Se eu não consigo pedir perdão para aquela pessoa, se eu não consigo perdoá-lo, mas é necessário que eu consiga na minha mente dar o perdão a ele. Porque senão eu não vou viver. Porque senão essa sensação e essa experiência vai me tirar o sono sempre. E eu vou ficar com insônia. E da insônia eu vou ter o cansaço, eu vou ter a fadiga. E da fadiga eu vou adoecer fisicamente e psiquicamente. Então nós temos que ser inteligentes. É uma questão de inteligência. É uma questão de libertação. Deus, me ajude a perdoar. Deus, me dê força. Deus, me ajude a quebrar esses pensamentos viciosos, esses pensamentos de vitimismo.
Esse pensamento que não me deixa ir para frente, porque eu não consigo ser feliz, e a gente não consegue mesmo ser feliz, porque eu vou viver na angústia, porque eu estou viciando as minhas emoções, eu estou viciando as minhas sensações e vou viver na angústia. E essa angústia, ela vai me torturar de uma certa maneira, que vai me gerar um câncer, no qual eu vou me autodestruir. E eu não preciso me autodestruir para ter a penalização e a compaixão de ninguém, e nem a minha própria. Eu não preciso chegar nessa condição. Mas eu preciso me amar, eu preciso pedir a Deus que me dê forças. E não é fácil. Mudar pensamento, mudar sentimento, mudar conduta, não é fácil, mas tudo começa no campo do pensamento. Se vocês querem ser felizes, plasme no pensamento, crie aqui: eu quero ser feliz, eu quero me curar da depressão, eu quero me curar do câncer, eu quero perdoar, eu quero sair dessa melancolia, eu quero sair dessa depressão, desse medo. Crie na sua mente, quando vocês acordarem mentalmente na sua oração, plasmem isso, crie. De início vai ser difícil, mas depois de tanto a gente exercitar, a gente passa a criar aquele pensamento, e aquele pensamento passa a produzir sentimentos bons. Isso é um exercício. Isso é um exercício mental. Então tudo começa na fonte dos nossos pensamentos, na casa da nossa mente. E só depende de nós. Só depende de nós para sermos livres. Não é complicado, mas a gente precisa fazer exercitar. Porque senão vai nos levar à loucura, vai nos levar a cometer atos de atrocidade, aonde nós vamos ficar presos àquelas sensações, até mesmo obsessão. Olha, se a gente não perdoa, se a gente não liberta de certos pensamentos, principalmente os médios mais ostensivos, até as pessoas, todos nós temos a mediunidade, a obsessão é tão profunda, e a coisa é tão rápida, mas é tão rápida, que a gente sente o impacto da produção dos nossos pensamentos e sentimentos. Então a gente tem que se esforçar. A gente precisa se esforçar a ser melhor. Sou eu que sou dono da minha casa mental. Dono da minha casa mental. Sou eu que sou dono das minhas sensações. Sou eu que sou dono. Eu não posso deixar ninguém com os pés sujos pisar na minha casa mental. Não posso permitir. E eu só permito porque eu já fiz da minha casa mental uma nação. Uma nação. E aí não dá para a gente mudar o obsessor. Não dá. Então nós precisamos, no tempo da nossa alma, que é a nossa mente, que na nossa mente é que se produz os pensamentos e os sentimentos, nós possamos construir o reino do céu. Possamos buscar a concentração, a meditação, a paz e a fonte que realmente nos alimenta, que é Deus. Que é Deus. É na minha mente que eu vou construir essa realidade. Na minha mente. E quando eu construir isso, não haverá tempestade, não haverá choro e nem ranger de dentes. E a minha casa estará bem alicerçada na rocha. E rocha simboliza firmeza, pensamento e conduta firme no caminho reto. Autodomínio. Menos conhecimento, mais vulnerável, né? Menos conhecimento, mais vulnerável. Perfeito. Menos conhecimento de si próprio, mais você é influenciável ao meio. Mais vulnerável você é ao meio. Mais você é influenciado pela mídia, pelas pessoas, pelo mundo espiritual infeliz. Mais vulnerável nós seremos pelos vícios,
Quanto mais nós nos conhecemos, mais fortes, caminhando no nosso trajeto e construindo a nossa felicidade, que a gente percebe que a nossa felicidade e a nossa paz não depende do meio, não depende daquilo que eu possuo, não depende das pessoas que estão comigo, mas depende propriamente do meu esforço, da minha dedicação, porque a vida, meu irmão, é transitória. Hoje estou com a minha mãe, com meu pai, amanhã eu não sei. Hoje estou com meus filhos, amanhã eu não sei. Hoje estou com a minha esposa, amanhã eu não sei. Então, para que eu não sinta o baque, para que eu não entre em desespero, que eu busque o verdadeiro conhecimento, aquele que vem de dentro, aquele que vive dentro da minha alma. E quem me fortalece é Deus. E tudo posso naquele que me fortalece. E quando eu acredito que é Ele que me fortalece, quando eu sinto, porque não é só uma questão de crer, é uma questão de sentir na alma, é uma questão de entrar em unicidade com o universo, entrar em sintonia com o universo. Eu perceberei que não estarei sozinho, nunca, jamais, porque eu confio, porque eu sinto, porque eu creio. É necessário ver, é necessário observar, para que a gente possa crer. E da nossa crença, a gente sente no coração, a gente sente os sentimentos verdadeiros. Esse é o reino celestial, esse é o reino de Deus em nós. E esse reino de Deus, ele não se encontra no mundo externo, ele se encontra em cada um de nós. E é nessa realidade que eu passo a acreditar, que eu passo a confiar, que eu deposito a minha paz, que eu deposito o meu futuro, porque meu futuro é isso. Eu sou o que penso, eu sou o que penso, o que sei, o que creio e o que sinto. Só depende de cada um de nós. Alguém quer colocar alguma coisa? Pessoal, eu só dentro desse texto, já estou encerrando. Na questão 252, os espíritos experimentam as necessidades e sofrimentos físicos. Ele diz, eles os conhecem, visto que os suportam, mas não sente materialmente. Não sente materialmente, né? Os espíritos não sentem na matéria, mas sentem no campo mental. Os espíritos experimentam a fadiga, a necessidade de repouso. A resposta: não podem sentir a fadiga, tal como entendeis, porque a fadiga e a necessidade de repouso é para nós que estamos encarnados, para dar realmente um descanso aos órgãos, ao cérebro, ao coração, aos nossos órgãos. Mas como esses órgãos, eles são feitos somente para essa realidade física, o espírito não tem necessidade, literalmente, de repouso no mundo espiritual. Quando um espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos? Quando um espírito diz que sofre, qual a natureza? A angústia moral. A angústia moral. Aquilo que ele vivenciou no mundo terreno, é aquilo que ele vai levar para o mundo espiritual. Por que então alguns espíritos se queixam de sofrer frio ou calor? A resposta é a lembrança da sua mente presa aos aspectos físicos. É aquelas sensações, as percepções da nossa mente presa àqueles aspectos físicos. Que Jesus nos ampare abundantemente e que nós, mais do que nunca, para o desenvolvimento moral e intelectual do nosso país, independente de partidos políticos, que possamos orar uns pelos outros, que possamos ter bons pensamentos. Nós devemos sim lutar pela justiça, mas não de uma forma violenta, não com animosidade, mas uma justiça recheada de esperança, uma justiça recheada de igualdade, de solidariedade.
É nisso que nós devemos crer, sentir e vivenciar. Não estou pedindo para que as pessoas se acomodem, mas a mudança que eu quero ver no mundo, ela começa no meu universo íntimo. Nós não podemos esquecer disso. Vou deixar você passar o recado já. Deixa eu só passar os meus aqui.